Bom dia! Iniciando mais uma live empresarial aqui com vocês. Hoje tratando de um assunto muito interessante, recente, né? Com o posicionamento do STJ sobre a possibilidade, sobre a validade da exclusão extrajudicial do sócio estabelecido em estatuto social, e aí que vem o detalhe, sem registro na junta comercial. Começar a bater um papo, falar sobre esse interessantíssimo e, na minha opinião, né, essa polêmica decisão aí do STJ sobre esse assunto. Olha só, conforme eu tinha falado um pouquinho antes para vocês, o objetivo é trazer para a discussão, né, a baila, a validade da expulsão extrajudicial, ou seja, sem o poder judiciário de um sócio, desde que estabelecido no Estatuto Social a possibilidade dessa expulsão, mas aí que vem o grande detalhe. Esse Estatuto Social, ele não está registrado, ele não está arquivado na junta comercial. E aí o STJ, e aí antes de falar da manifestação do STJ, é importante ler o artigo 1085 do Código Civil, até porque esse artigo ele é mencionado também lá nesse julgamento. Olhem só, artigo 1085 do Código Civil. Ressalvado o disposto no artigo 1030, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa. Então, basicamente, o que o artigo 1085 ele nos traz como uma definição de que o sócio, toda vez que um sócio ele praticar um ato de inegável gravidade, capaz de colocar fim à sociedade, por maioria dos sócios, ou seja, maioria do capital social, poderá promover a exclusão desse sócio delituoso, desse sócio infrator, mediante uma expulsão extrajudicial dessa sociedade, desde que esteja prevista no contrato social a justa causa para a expulsão. E aí o parágrafo único fala que, ressalvada a hipótese da existência de apenas 2 sócios nessa sociedade, essa expulsão tem que acontecer de uma maneira mediante uma assembleia ou uma reunião específica para esse fim, possibilitando a esse sócio acusado a possibilidade dele de apresentar defesa. E aí, sem mais delongas, vamos lá para o posicionamento do STJ. A terceira turma do STJ decidiu que foi válida a exclusão de um sócio por falta grave realizada com base em estatuto que havia sido assinado por todos os membros da sociedade empresária, e aí sem nenhuma novidade, até porque ele está reproduzindo o artigo 1085, aí que vem a polêmica. Mas não estava registrado na junta comercial. Então, o estatuto, até então, que previa essa possibilidade dessa expulsão extrajudicial por falta grave, não estava registrado na junta comercial. Na origem do caso, um grupo de pessoas constituiu a sociedade e registrou o contrato social na junta comercial. Logo após o registro, foi firmado um documento chamado de estatuto, que previa a possibilidade de exclusão extrajudicial dos sócios, que veio efetivamente acontecer com um deles. Na ação ajuizada para anular a exclusão, o sócio excluído alegou que essa hipótese não era contemplada no contrato social, mas tanto o juízo quanto o tribunal, o juízo de primeiro grau quanto o tribunal de segundo grau, julgaram o pedido improcedente. Então, o sócio que foi expulso com base naquele documento que não estava registrado na junta comercial se insurgiu judicialmente alegando, olha, essa expulsão ela é nula pelo simples fato de que esse documento, embora todos os sócios tenham assinado, ele não foi levado a registro na junta comercial. No STJ, o recorrente insistiu na tese de que a sua exclusão
teria sido nula por se basear em documento que, além de não ter sido registrado no órgão competente, não seria capaz de substituir o contrato social. Então, duas alegações aqui. A primeira, o fato de que esse chamado estatuto não foi registrado, e segundo, de que esse estatuto não teria o poder de alterar o contrato social. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, reconheceu a necessidade de a exclusão extrajudicial de sócio ser prevista em contrato social, de acordo com o artigo 1085 do Código Civil, que eu li para vocês logo no início da live. Todavia, no caso analisado, ele entendeu que o estatuto deve ser admitido como um aditamento ao contrato social, o que afasta a hipótese de nulidade por falta de alguma solenidade prevista em lei. Então percebam, o ministro ele entendeu a importância do registro do ato constitutivo na junta comercial. Não houve o afastamento dessa questão. Mas ele também entendeu que esse contrato, que esse estatuto, que esse documento, ele foi encarado como um aditamento ao próprio contrato social. Segundo o relator, os sócios tinham conhecimento das possibilidades de exclusão e podiam avaliar os riscos decorrentes dessa norma. Então, mesmo o contrato não tendo o estatuto, chamado de estatuto aqui, não ter sido levado a registro na junta comercial, os sócios eram sabedores daquelas cláusulas, daquelas condições que permitiam, inclusive, a expulsão por justa causa. Para o ministro, não faria sentido os sócios firmarem um acordo com o propósito de contrariar o contrato social recém-assinado, sendo mais plausível a ideia de que pretenderam contemplá-lo. E aí que vem o grande pilar dessa decisão. Sócios sofrem imediatamente os efeitos das alterações contratuais. De acordo com o relator, os efeitos decorrentes das alterações do contrato social em relação aos sócios são imediatos, mesmo que o registro seja posterior, enquanto em relação a terceiros valem a partir do seu arquivamento. Então olha que interessante, mesmo que você faça um contrato e não leve imediatamente a registro na junta comercial, os efeitos perante aquele contrato, perante os sócios, são imediatos. E aí, logicamente, em face de terceiros, esses efeitos só vão começar a valer efetivamente a partir do registro. A falta do registro de alteração do contrato social não impede, em regra, que desde logo gere efeitos internos entre os sócios. Vilas Boas Cueva apontou que a exclusão do sócio foi levada a registro juntamente com a respectiva alteração. Então perceba que depois foi levada a registro do contrato social e redução do capital social, resguardando eventuais direitos de terceiros que viessem a fazer negócios com a própria sociedade. Então, pessoal, o que eu deixo como principal reflexão para vocês nessa live? Tomem muito cuidado, e aí esse recado vai tanto para os empresários como para os próprios colegas advogados. Tenham muito cuidado no documento que vocês vão confeccionar, seja esse documento o próprio contrato social, o estatuto social ou o próprio acordo de cotistas ou de acionistas, porque especialmente o contrato social ou o estatuto social. Então tomem muito cuidado no documento que vocês irão confeccionar e consequentemente assinar. Por quê? Porque mesmo que esse contrato não seja levado a registro ou esse estatuto não seja levado a registro, os efeitos desse ato constitutivo, eles são imediatos perante os sócios. Então eles já passam a valer perante os sócios. Então o STJ, nesse entendimento, que ainda é polêmico, gera algumas reflexões, mas é um entendimento importante porque é de uma instância superior em relação tanto à segunda como à primeira instância e que acaba norteando outros julgamentos. O STJ entende que mesmo esse documento não sendo registrado imediatamente, arquivado imediatamente, ele é capaz de gerar efeitos perante os sócios. Então, por isso que o STJ referendou a exclusão extrajudicial de um sócio
obviamente, que tenha praticado um ato de inegável gravidade capaz de colocar fim à sociedade, baseado em estatuto social, mesmo sem registro. Então, tomem muita cautela ao confeccionar um documento nesse sentido. Pessoal, muito obrigado pelo carinho de todos nessa live do dia 16 de abril. Mais uma live empresarial trazendo mais um assunto importante para vocês. Um grande abraço, uma excelente quarta-feira e um abençoado restante de semana para vocês. Até quarta-feira que vem.